Essa noite nós vamos falar de um tema poderoso, maravilhoso, como todas as noites que nós temos a oportunidade de estarmos por aqui, né? Vamos falar sobre a presença de Deus, ou como desfrutar dessa presença de Deus nas nossas vidas, porque isso é muito importante, sabe, irmão Tiago? Esses dias, a última conversa que a gente teve aqui terça-feira, né, foi até eu que, guiado, né, trouxe essa instrução para a gente falar sobre a presença de Deus na nossa vida. Porque se nós entendermos isso, irmão Tiago, eu creio que a gente vai conseguir desvendar várias coisas na nossa vida espiritual e na nossa vida natural. Sabe, meu irmão? Quando nós temos a consciência do que Jesus fez por nós na cruz, mas também de quem Ele nos tornou através daquele sacrifício que nós carregamos dentro de nós, meu irmão, eu vou dizer a você, a gente não anda de qualquer jeito nessa terra, não. A gente anda como filhos de Deus, sabe? Passando por processos. A Bíblia mesmo diz que esse mundo tem aflição. Jesus disse isso, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque se eu venci, ele estava dizendo justamente isso. Se eu que sou filho de Deus e agora vocês estão se tornando filho de Deus, vocês vão vencer também. Isso. E a presença do meu Pai, assim como esteve em mim, vai estar em vocês. Sim. Sabe, meu irmão, e essa presença, ela é fundamental na nossa vida. Um cristão que não reconhece, irmão Tiago, a presença de Deus na vida dele, é um filho de Deus frustrado. Isso. Mas, irmão, o senhor já começou pegando pesado. Mas meu irmão, a gente precisa entender para a gente não se tornar meros religiosos. Isso, né? Isso. Eu sei não. É obrigação nossa procurar uma boa igreja, um lugar para a gente congregar, para a gente se alimentar. Isso faz parte da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, né? De saber quem Deus é na nossa vida. Mas, meu irmão, a sua comunhão com Deus tem que ir além disso. Sabe, a nossa comunhão com Deus é todos os dias, todas as horas, por assim dizer, mas todos os dias, sabe, a gente deve ter um relacionamento com Deus, a gente deve ter algo com Deus, a gente deve ter aquele momento com Deus. Eu sei que, às vezes, 24 horas do nosso dia está parecendo pouco tempo, né? De tanto corre-corre, de tantos afazeres que a gente arruma, de tantas coisas que aparecem, e graças a Deus por isso, cada um de nós estamos arrumando o nosso pão, o nosso alimento, né, o nosso sustento, sabe, meu irmão? Mas a gente não pode fazer disso desculpa para não ter ou para não considerar a presença de Deus na nossa vida. Veja que foi a primeira coisa que o homem perdeu assim que pecou. Porque quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vinha ter com ele todas as tardes. E depois disso, Deus não passou a mais vir ter com ele todas as tardes. Porque o pecado separava o homem de Deus e Deus do homem. Sabe, meu irmão? E essa presença, ela é tão especial, ela é tão importante na nossa vida, que tudo que nós vamos fazer, se nós reconhecermos essa presença, se você, como filho de Deus, reconhece aquilo que você carrega, meu irmão, eu vou dizer a você, é 50% de tudo que você fizer dar certo. Por quê? E os outros 50%, irmão? Os outros 50% vai depender das nossas atitudes. Porque não adianta somente a gente reconhecer que temos a presença, mas as nossas atitudes com essa presença que carregamos também vai valer a pena, ou vai contar. Não, onde é que está escrito, irmão? Então vamos lá, vou deixar você bem antenado nisso aí. Está lá em 2 Reis, certo? Não, está em 1 Crônicas, é porque tem em 2 Reis também essa passagem. 1 Crônicas, capítulo 13, vai falar sobre isso, sabe? Do versículo 1 em diante. Vai falar sobre 2 homens. E eu vou dizer a você, eu já falei, vou falar de novo sobre esses homens. Já li, já ministrei sobre isso. Mas, meu irmão, isso aqui é muito profundo. Havia um homem de Deus, escuta o que eu estou dizendo, um homem de Deus chamado Abinadab. Guarde bem esse nome. Ele passou 20 anos com a arca da aliança na sua casa. Não foi 20 dias, não foi 20 horas. Só para você entender, a arca da aliança, hoje Deus não habita em templos feitos por mão humana. Deus se manifesta lá. Isso. Quando seus filhos estão lá, a unção vem coletiva e toca a nossa vida. Deus não habita, mas Deus fazia com que a sua presença habitasse nessa arca para que naquele tempo, no meio do povo de Israel, o povo tivesse a consciência que Deus estava com eles. Então a arca era algo de suma importância na vida deles, porque representava que a presença de Deus estava além disso. E aquele homem, meu irmão, passou 20 anos com essa arca Abinadab.
Sabe, quando eu olho isso, eu olho para muitas coisas na minha vida, talvez para algumas coisas que eles estão fazendo não tão boas, que talvez não esteja agradando a Deus, porque isso traz um reflexo. E esse homem, e a Bíblia diz que ele passou 20 anos e o final dele não foi bom. É triste isso, né? Por quê? Porque além de ele ficar com a arca 20 anos, quando foram buscar a arca na casa dele, um dos seus filhos, talvez não, a Bíblia relata, né? Por tocar na arca de uma forma indigna. Porque tudo no Antigo Testamento, como eles não tinham a quem culpar, vamos dizer assim, eles colocavam na conta de Deus, porque eles não sabiam definir o que era o diabo, o que era Deus. Mas como a presença de Deus é tão santa, meu irmão, que ela não se mistura com o pecado, 20 anos a arca na casa daquele homem, aquele rapaz, vou dizer assim, porque é o que a Bíblia nos traz como pensamento. Aquele rapaz não honrou, não respeitou, não valorizou. E quando foram buscar a arca, diz que a junta de bois ia virando a arca e ele, de uma forma espontânea, pegou e foi segurar a arca. E, infelizmente, a santidade de Deus, batendo de frente com o pecado que estava sobre a vida daquele rapaz, fez com que ele perdesse a vida. Não foi Deus que tirou a vida dele, mas a santidade que habita em Deus, aquilo que habita dentro do coração de Deus, não tinha como ter acesso ao homem ainda. Então, quando ele tocou na arca, instantaneamente ele faleceu. E aí as pessoas, Davi e o seu povo, que tinha ido buscar a arca para levar para Jerusalém, ficaram com medo. Mas, rapaz, se esse homem estava 20 anos com a arca, o filho dele tocou na arca, morreu, eu vou levar isso para lá nada, irmão Tiago. Já pensou o pensamento de Davi? Isso é Davi, né? E olha que era um homem segundo o coração de Deus, blá, 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 já era rei, né? Falaram para ele dessa arca, ele foi buscar. Mas na hora que ele viu isso, ele ficou com medo, porque ele disse, rapaz, se o pai do rapaz, vamos dizer assim, o pai do cidadão aí passou 20 anos com essa arca, ele foi tocar na arca, morreu, quem sou eu? Com boa intenção. Ou o meu povo, né? Para tocar nessa arca e levar. E a Bíblia diz que teve um corajoso que não tinha aliança com Deus, um corajoso que não era da linhagem do povo de Deus, chamado Obed-Edom. E Davi perguntou, na casa de quem eu posso deixar essa arca? Imagina aí, irmão Tiago, faz a cena. O camarada tocando na arca e sendo fulminado, e depois o rei, que todos tinham que obedecer, perguntando na casa de quem ali a arca podia ficar. E a Bíblia diz que Obed-Edom cede a sua casa. Cede a casa dele para que a arca possa ficar lá. Sabe o que eu acho massa dessa passagem? É que Obed-Edom era filisteu, não tinha uma aliança com Deus, não era alguém, vamos dizer assim, da primeira cúpula, ou da primeira corte, que pudesse, entre aspas, levar a arca para a sua casa, não. Sim. Ele era alguém que estava ali naquele momento, mas era alguém que estava com o coração com boas intenções. E ele pode colocar a arca lá em casa aí. E aí os sacerdotes, os levitas, naquele tempo, levaram a arca, que eram as únicas pessoas que podiam conduzir, levaram a arca e botaram a arca na casa dele. O surpreendente é que a arca só passou 3 meses na casa dele. De um homem que não tinha uma aliança com Deus, de um homem que não sabia quem era o Deus de Israel, mas a Bíblia vai dizer que enquanto a arca esteve ali durante os 3 meses, enquanto a presença de Deus esteve ali na casa daquele homem 3 meses, tudo que ele fez prosperou. Tudo que ele fez, meu irmão, deu certo. E aqui a gente vai começar a nossa conversa essa noite. Não é apenas a gente ter a presença, mas é a gente honrar e valorizar a presença. E aqui vai um recado, serve para mim e para você, talvez que é crente há muitos anos. Não é para quem não é, não. Esse bate-papo hoje é para a gente. O que estamos fazendo com a presença de Deus que habita dentro de nós? Todas as vezes que eu leio essa passagem, ela me traz temor e tremor ao meu coração. Eu tenho 15 anos de crente, que é a primeira coisa que eu digo às pessoas. Mas ter 15 anos de crente, 20 anos, 25 anos, não quer dizer nada, entre aspas, se eu não estiver valorizando essa presença. Se eu não estiver colocando meu coração nessa presença, se eu não estiver me derramando, porque eu posso estar com essa presença e ser um religioso, que nem a Bíblia dá. Sabia disso? Isso. Sou filho de Deus, tenho uma presença dentro de mim,
mas não considera essa presença como deveria considerar. Que introdução, hein? Aí eu acredito que essa introdução que o irmão Irã está iniciando aqui esse programa, isso é uma ministração top, só dentro desses dois, hein, Irã? É coisa de se gravar mesmo isso. Eu amo essa ministração. Porque são muita coisa a ser meditada. Por mim, eu ficaria aqui só escutando, recebendo. Mas sabe, meu irmão, é bom porque a gente medita junto e a gente vai crescendo, a gente vai entregando aquilo que o Espírito Santo também vai botando no nosso coração. E eu fico pensando, Jesus, às vezes a gente pensa que está só, né, cara? Sim. Naturalmente a gente está só. E aí, por a gente estar só, a gente desconsidera essa presença, que a gente acha que essa presença só está em um tempo. Isso. Né? Mas o dia a dia... Ou quando as coisas estão dando certo. Aí... Porque assim, a gente tem que ter cuidado com essa passagem, porque muitas pessoas pegam essa passagem e não falam do contexto, como eu falei agora, diz, está vendo? Onde a presença de Deus está, as coisas prosperam, as coisas dão certo. Aonde ela está e aonde ela é honrada. Porque na casa de Abinadab também ela estava lá, 20 anos. Mas ela não foi honrada, Deus não estava sendo valorizado, Deus não estava recebendo as primícias da atenção, do cuidado. Não é só do seu dinheiro, mas é do seu cuidado, da sua atenção, do seu zelo, do seu amor por aquilo que você está fazendo para Deus. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se tudo que eu fizer, se eu não fizer por amor, é como o sino que soa. Porque Deus está interessado na intenção do nosso coração. E não é naquilo que a gente faz. Você sabia disso? Deixa eu quebrar um biscoito essa noite. Deus não está interessado naquilo que a gente faz. Deus está interessado na intenção com que fazemos o que estamos fazendo. Isso como está fazendo, né? Porque eu posso estar pegando um balde de lixo lá onde eu estou servindo ao Senhor, na minha casa, com a minha esposa. E eu estou fazendo aquilo com amor. Por quê? Eu estou mostrando a minha esposa. Pare para pensar nisso. Você acredita na sua casa, meu irmão. Quando você está pegando a bolsa de lixo, você está servindo a sua esposa, seus filhos, você como homem, você como mulher, lembre-se que você também está servindo ao Senhor, porque aquilo vai servir de exemplo para as outras pessoas. Isso. Não é somente no templo, mas isso é em todo lugar, porque agora a presença está dentro de nós, irmão. Isso é diferente, é outro nível. E quando a presença está dentro da gente, tudo que nós fazemos reflete a glória de Deus. O homem hoje está inspirado. Hoje eu estou naqueles dias que se deixar... E nós chegamos falando que nós está cansado, né? Nosso corre-corre, dia a dia, mas... Eu passei o dia hoje pensando sobre isso, assim, e é um tema que eu gosto muito, porque é coisa de se pensar, a gente, como ser humano, cara, a gente tem que estar pensando nisso, porque senão a gente se desconecta. A gente pode entrar num automático tão grande e ficar indo para o tempo, voltando para casa, vestindo uma roupa legal, né? Indo com a nossa família, ter um carro, uma casa... Mas daqui a pouco o amor pode acabar. E começa a desconsiderar aquela presença que está ali, né, cara? E ela estando, como o Irã falou, ela estava lá, porém a desconsideração também estava ali. Isso. Né? Estava apresentava, mas estava desconsiderando e perdeu muitos benefícios que tinha a favor dele. 20 anos, né? Meu amigo, quantas coisas esse homem fez? Se Deus conseguiu mudar a vida panorâmica de uma hora para outra, em 3 meses, de um homem, que Deus não podia ter feito 20 anos na vida de Abinadab. Jesus. Então, a gente vê muitos homens, né, que honravam a presença ali, independente de falhas, um deles foi Davi. Davi não honrava essa presença. Né? Nessa mesma passagem, né? Sim, engraçado é que depois que Davi ficou sabendo que Abinadab tinha feito, que Obed-Edom estava prosperando, estava crescendo, 3 meses depois, o mesmo Davi que não levou essa arca com medo, né, daquilo que viu, decidiu ir buscar a arca, porque viu o que Deus estava fazendo na vida de Obed-Edom. Mas um dos seus sacerdotes, eu não me lembro o nome dele agora, eu estava acabando de ler a história, olhou para ele e fez: pronto, rei, agora nós já sabemos o segredo para trazer a arca. O segredo é a gente considerarmos a presença de Deus. Agora me arrepiei agora. Até eu não sou crente disso não, mas para você ver, ele cara. Olhou para o rei Davi e disse: pronto, rei, nós agora descobrimos o segredo. Aí Davi olhou para ele e disse... Deve ter um mistério muito grande, né? Ele disse: o segredo é nós considerarmos a presença de Deus. Você entende? Não é somente ter a presença, é considerar a presença. Isso, cara. Independente de lugar. Independente de lugar. E você vai para o Novo Testamento. Jesus fazia isso, cara. Jesus, todas as horas, quando a gente fala de oração, de vida com Deus, a gente vai ter que falar de oração, de adoração. Porque adoração não é só cantar louvor, não. É a sua vida. Sim.
E Jesus tinha uma vida de adoração, de oração, de comunhão com Deus. Ele considerava a presença de Deus. Jesus não se via agoniado quando via um cego, um aleijado. Você já notou? Não. Ele já tinha orado antes. Ele já tinha tido com o Pai antes. Se antecipava. Ele já estava com a presença de Deus nele antes. Ele tinha conversado com o próprio Deus. Então, quando algo chegava para Jesus, por isso que você vai ver um Jesus, entre aspas, às vezes a gente pode ver, rapaz, Jesus, por ser filho de Deus, ele já sabe. Não, era por ser filho de Deus, mas era porque ele considerava a presença do Pai. Isso. A Bíblia diz que Jesus saiu de madrugada, irmão Tiago, para ir orar, para ir se retirava, relacionar com a presença, para ir ter comunhão com a presença. Sabe, meu irmão? Deus é digno que a gente guarde alguns minutos ou horas do nosso dia ou da nossa noite. Irã, e dentro disso que você está falando é interessante também, né? Entra até na área da oração. Quando a gente honra a presença, a gente também almeja tirar esse tempo para dar uma atenção maior para essa presença. Sim. Né? Porque o dia a dia da gente é tão corrido, como a gente falou hoje aqui, se a gente não vigiar, a gente não para falar com o nosso Pai, não, com o nosso Deus, não. Por quê? Porque às vezes estamos tão movidos no dia a dia, tanta correria, que a gente, mesmo sabendo que temos essa presença, a gente não separa esse tempo para ter uma atenção maior, para adorá-lo, como você falou, nem sempre dentro da igreja ali, com os instrumentos, não, para adorar entre você e o Pai, louvá-lo e agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Eu acho que quando a gente, não tenho certeza, quando a gente honra a presença, a gente também separa um tempo especial para essa presença. Porque honrar é isso aí. Honrar não é você dar presente não, tá, meu irmão? Isso. Honrar é você valorizar aquilo ou a pessoa que você tem do seu lado, com aquilo que você dar tem. Atenção, dar né? atenção, dar tempo. Não é só dar presente não. Isso mesmo. Ou se não querer, né? Algo, né? Só troca, porque às vezes eu estou honrando fulano, esperando algo. E Deus espera justamente isso, irmão Tiago. Pronto, isso aí cabe bem com a passagem que eu falei lá do Éden, né? Deus vinha ter com Adão e Deus não estava esperando receber nada de Adão. Olha. Porque Deus foi que tinha feito tudo para ele. Já estava disponível. Deus só queria desfrutar da presença da sua criatura. Que ele ama, né? Diga aí. Até hoje é assim. Se Deus, que era o Criador, queria desfrutar de um relacionamento com a sua criatura, o que é que nós não deveríamos fazer para desfrutar do nosso relacionamento com Ele? Nos falta esse entendimento, cara. É isso que eu digo. O nosso dia a dia sufoca a nossa mente, a nossa consciência da gente não entender isso. Sabe, meu irmão? Porque se a gente abrisse a mente mesmo, a gente ia dar uma honra. Sabe que toda vez eu penso, Irã, ministros, pregadores de séculos passados, eles honravam muito esses momentos. Eles valorizavam a presença. Né, Irã? Você vai ver que o sermão dos camaradas era 20 minutos e 40, uma hora, era de Deus agindo na vida deles. De mover. Agora, mover de verdade. Não era zoada e nem bagunça, tá? Era mover de verdade. Isso. Você viu o Espírito Santo curando, libertando pessoas, o que fazia no tempo de Jesus. Por quê? Eram caras que investiam 8 horas, 9 horas ou mais do que isso, né? O próprio Kenneth Reagan relata isso nos seus livros. E tantos outros do tempo dele falam sobre isso. Benny Hinn, tantos e tantos outros falam sobre Kenneth Kuma, Joyce Meyer. É uma das... A gente vê ministérios por aí. E olha nossos tempos, né? E olha que as pessoas dizem, não, mas eu queria ser fulano, mas será que nós estamos afim de investir o tempo também que essas pessoas estão... para investir, pronto, o avivamento da Rua Azusa começou com um cara que orava 8 horas por dia. Diga aí. As pessoas que honravam a presença. Você está entendendo? 8 horas por dia, ele honrando aquela presença e orando a Deus para ter uma instrução do que fazer. E por ele começou um avivamento. Isso. E hoje nós queremos métodos, né? Nós mesmos projetamos coisas para que aconteça. Agora isso entra na nossa capacidade. Mas quando a gente entra na presença, considera a presença vai nos guiar e nos dar os norteamentos corretos. E é onde aparecem muitas curas, libertações, pessoas salvas, temendo aquela presença, Irã. Que hoje, me desculpem aí os religiosos, as pessoas que podem ficar críticas disso que eu estou falando, hoje está diferente. Hoje a gente queremos inventar coisas. Queremos o poder e não queremos buscar o Deus do poder. Queremos atrair, nós, seres humanos, ministras, queremos atrair pessoas, além da gente entregar a nossa vida ao Senhor, honrando a sua presença, considerando, porque essa presença que nós iremos buscar com mais intensidade, é ela mesma que vai atrair as pessoas.
Tá entendendo, Irã? Sim. Porque se nós começarmos a fazer projetos, coisas, métodos, shows, coisas que encantam os nossos olhos naturais, meu irmão, é muito limitado. Mas uma coisa é certa, se nós honrarmos a presença de Deus, se nós considerarmos as presenças de Deus, pessoas serão libertas, curadas, salvas, pessoas vão temer essa presença. E respeitar. E respeitar. Você veja, olha, Irã, entrando agora naquela Novo Testamento, lá em Atos. Veja aquela mulher de Safira, né? Qual é o nome do esposo dela? Esqueci. Pronto. Safira que foi fazer o Sim, por entregar a entregar a oferta. oferta. Houve uma. Como é que eu posso falar? Uma condenação para eles. Aquela presença no meio daquele povo. Ananias Ananias e e Safira. Havia uma consideração tão grande naquele tempo ali da presença de Deus agindo no meio daquele povo. E quando houve uma pessoa que quis manipular alguma coisa, teve uma consequência. E as pessoas ao redor temeram. Foi contagiante isso aí. Eles bateram um temor, e Santina que sempre fala nisso, que o temor, em muita parte da Bíblia, ela vai falar do temor mesmo, de medo mesmo. Sabe, meu irmão? É porque vai entrar na consciência que algo é real. Há um poder real operando naquele lugar ou naquele tempo ali. Ao ponto de se vacilar tem consequência. Foi no caso desse rapaz que você falou agora há pouco, quando ele foi tocar ali, teve uma consequência, porque a presença estava. Mas hoje, por nós estarmos tão movidos com coisas naturais, nem sempre, ainda que seja bonito, ainda que seja encanto para os nossos olhos, pode ser que a presença não esteja lá, seja algo da sabedoria humana, conhecimento humano, mas a presença, se nós desconsiderarmos, vai ser apenas como você falou, o que Paulo disse, vai ser só zoado. E eu acho bonito quando fala da presença humana, assim, me vem só a mente Davi, né? A gente vê, e quando você deu início aí, me veio na hora a memória aqui, Salmos 23. Eu tenho para mim esse Salmos 23 aí, ele tinha uma consideração por essa presença, cara. Olha que coisa linda, Irã. Salmos 23 diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Consciência. Porque quando a gente tem a consciência que Ele está conosco, nada vai faltar. Porque Ele é o nosso supridor. Você viu, estava na casa desse uma arca, e durante 3 meses. 3 meses Deus supriu, fez na vida dele o que não fez na vida de Abinadab. Aí nós vai ver Davi aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor, você tem essa consideração desse Senhor, é na tua vida, nada vai te faltar. E Ele continua. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente em águas tranquilas. Rapaz, tá tudo bem. Tá pegando fogo ao meu redor, mas o Senhor é o meu pastor. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Olha aqui, ele fala, por quê? Tu estás comigo. A consciência da presença. Ah, meu Deus, que tempo. Foi Deus que deu esse tema todo, esse cara. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tudo que nós precisamos hoje é isso aí, esse consolo do Senhor. Aí consolo não é apenas ele dar o seu ombro para nós chorar, nos derramar, né, diante da sua presença. Não, também a consciência do suprimento. Veja que é um pacote. Que coisa linda, cara. Aí, versículo 5 diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Meu Deus, que salmos, cara. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cara, isso é pra gente ficar... Hoje eu vou ficar aumentando nesse livro, cara. Meu irmão, você vê a consciência de um garoto, né? Que ele escrevendo ali, eu acredito que essa foi uma inspiração dele ali naquele lugar, naquela natureza, vendo as coisas ali, ele vendo o poder de Deus suprindo, cuidando, o guardando de todo mal. Porque, meu irmão, passar pelo Vale da Sombra da Morte,
e você ter essa consciência para E saber que Deus está com você. as coisas estavam estreitas, para você me falar. Esse tom que ele disse aqui... Foi por isso que eu disse naquela hora que a presença de Deus não se mede pelo que está dando certo ou o que está dando errado na sua vida. Muito bom, é isso mesmo, cara. Entendeu? Uhum. Você precisa ter a consciência, porque às vezes pode estar dando certo, mas às vezes pode não ser Deus. Pode ser méritos nossos, Sim, estudo, capacidade humana. Isso e tá dando que Deus certo, dá a irmão. nós, isso aí. Foi Deus que nos deu, Sim. mas você está dizendo que não foi Deus, sim. Foi Deus que te deu, mas aí você procurou, você foi lá e você está usando seus méritos. Uhum. Outra coisa é você desfrutar da presença, como é você ser guiado para fazer tal Uhum. coisa. É você depender da graça de Deus, da unção de Deus, saber que é Deus que está te capacitando. Vendo que ao redor está tudo ao contrário. A glória é dele. Por isso que a Bíblia diz que ele não divide a honra dele. Quando Deus fala isso, Deus não está falando de você adorar outros deuses. É nesse momento, é você saber engrandecer. Obrigado, Pai, porque a capacidade que eu tenho foi até o Senhor que me deu. Você entende? É nessas horas que Deus não está dividindo a glória dele com ninguém. A gente tem a consciência, rapaz, eu posso estar prosperando, mas isso foi Deus. Isso não é a minha inteligência, porque se fosse eu podia ir até um limite, mas Deus está me levando além. Isso, cara. E quando nós temos essa consciência que Davi teve, aí o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, E tá mesmo tudo que eu bem. ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A consciência de que, ou bem ou não, Mas Deus vai estar lá. Ele tá lá. Ele está lá, meu irmão. Aí é difícil você dizer isso para a pessoa que está passando um momento difícil, porque a primeira coisa que a gente pensa, todo entendimento. rapaz, Deus não está me vendo, Deus me abandonou. Tá não, meu irmão. Isso. Deixa eu dizer para você essa noite. Não importa o que você está passando na sua vida, meu irmão. Isso. Entenda. Não importa para mim e para o irmão Tiago, mas importa para Deus. Uhum. Se nós considerarmos, se você e eu considerarmos essa presença que habita dentro de nós, Isso. uma hora o que é ruim passa. Isso. E Deus vai planear os nossos caminhos e as coisas vão acontecer. Deus vai nos dar sabedoria, graça. Uhum. Mas para isso, precisamos considerar a presença. Isso. Entender que tá lá. Por isso que Jesus, quando se encontra com aquela mulher, e aquilo ali é um encontro fantástico. Pronto, eu passei o dia pensando nessa passagem, nessa que eu vou falar agora. Onde Jesus se encontra com aquela mulher no poço, e Jesus começa relatando com ela. E ela fala, Jesus diz os 5 maridos que tem, nenhum deles são teu, e Jesus diz aquilo, sabe? Mas a mulher não estava interessada nisso. Isso. Muitas pessoas apontam que ela era isso, que ela era aquilo, mas o que me chama a atenção naquela passagem, ela diz, onde é que nós devemos adorar ao Senhor? Entendeu, meu irmão? Que independente do que você possa fazer ou ter feito na sua vida, mas quando o seu coração está ligado com Deus, você está com a sua mente em Deus, meu irmão, você está preocupado, ou você está investindo tempo na onde adorar a Ele. Porque a gente pode acusar aquela mulher de várias coisas, como o próprio Jesus relatou, que os maridos que ela tinha não eram dela. Uhum. Mas aquela mulher não estava preocupada com seus relacionamentos, ela estava preocupada onde adorar. Isso. Porque os israelitas dizem que a gente tem que adorar ali, o meu povo diz que a gente tem que adorar ali. Jesus disse, ei, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão. Ei, buscarão a minha presença. Jesus estava falando isso. Ou eles vão até mim, em espírito e em verdade. Não é mais moldados em mãos humanas, não é mais com jeitinho, matando animais. Jesus estava dizendo, eu vou abrir o caminho, mulher, para você adorar. E ele era a própria presença ali. Eu sou a própria presença. O Diga verbo aí. se fez carne, cara. E aquela mulher, quando sai dali, ela sai extasiada, meu irmão. Porque ela conversou com a própria presença de Deus. Jesus. Sabe, eu queria dizer algo para você essa noite. Considere essa presença, meu irmão. Valorize essa presença. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, mas considere, sabe, como é que eu posso dizer? Os meus maiores momentos com Deus, na minha vida cristã, desses 15 anos, foram na sala da minha casa. É só. Não foi na igreja, quando eu estava ministrando de paletó e gravata, pôr nas mãos das pessoas. Eu acho isso Rodeado de pessoas. Eu acho isso muito bom, eu gosto de fazer isso. Eu fui chamado por Deus para fazer isso. Mas eu dizer a você, os momentos em que Deus mais pôde falar comigo não foi ali, foi na sala da minha casa. Eu conversando com Deus de bermuda, sem camisa, Isso. sabe? Mas com o coração aberto, Leve. conversando com Deus, abrindo para Ele os meus sonhos, as minhas dificuldades, os meus temores. Ei, meu irmão, deixa eu dizer a você, essa semana eu passei por isso.
Quando você, sabe quando não tem ninguém dentro de casa, que está só você e Deus, mas você sente que uma presença chegou ali. Eu sei que a gente carrega a presença, entenda, mas você sente que o ar da casa, que a atmosfera mudou, meu irmão. Olha, Chico, meu irmão, vou dizer a você, eu senti algo muito gostoso naquela noite. Você entende? Porque eu estava abrindo meu coração, mas eu tinha certeza que Deus estava ali, irmão Tiago, me ouvindo, trocando uma conversa comigo, sabe? E eu parei ali alguns minutos para ouvir a voz do Espírito, ouvir Deus falar comigo, sabe? Me direcionar em algumas áreas da minha vida que eu preciso de direção. E eu vou dizer a você, meu irmão, nada paga o que eu senti. Sabe? Amém. Vim para a rádio é uma bênção, estar aqui ministrando para vocês, estar com o Senhor, desfrutando da sua presença, da do seu filho é uma bênção, mas estar com a minha esposa, a minha esposa e a minha filha estavam em cima dormindo no primeiro andar. Mas eu vou dizer a você, o que eu senti naqueles minutos ali, que eu estava na sala da minha casa, sozinho, tudo desligado, só uma luzinha lá, e eu falando com Deus, e é como se eu sentisse alguém entrando na sala, eu abri o olho, sabe, mas não foi de medo, foi aquele negócio gostoso, sabe, aquela presença chegando, como se fosse, eu tô aqui. Quem foi que disse que eu te desamparei? Sim, sim. Você entende? Eu estou aqui com você. Nos dias bons, nos dias não tão bons. E eu, cara, eu vou dizer a você, eu fazia muito, assim, fazia um tempo que eu tinha sentido aquilo. Sabe que às vezes a gente se ajoelha ou a gente ora, do jeito que você orar para Deus. Mas às vezes a gente faz no automático. A gente tem que ser verdadeiro. Às vezes a gente faz no automático, né? Senhor, em nome de Jesus, bererei, 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 bererei. Sim. E Deus não quer isso, meu irmão. Deixa eu dizer a você, Deus não quer isso. Deus quer tempo de qualidade, irmão. Sabia? Deus quer tempo de qualidade, meu irmão. Deus quer que a gente invista tempo nesse tempo com Ele. Isso mesmo. E nós vamos evitar tanto desperdício de tempo. Vem aqui, resenha. Deus quer que a gente invista tempo nesse tempo com Ele para a gente não desperdiçar tempo lá na frente. Dando cabeçada errada, fazendo escolha errada, indo por caminhos errados. Sabe, caminhos até que não são tão errados diante de Deus, mas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso. Sabe, nessas horas você sente a mão de Deus, o aconchego de Deus mesmo, sabe, um abraço de Deus, você sai dali daquele momento, meu irmão, vou dizer a você, foi uma noite gostosa demais. E quando eu fui dormir, eu vi das 6 horas da manhã ligeiro demais. E sabe o que aconteceu no outro dia? De manhãzinha, pneu do meu carro estava furado. Murcho. E aí? Aí na hora a carne velha olhou assim, mas rapaz, eu tive um momento tão bom com Deus. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim e fez, pois é, mas o inimigo da sua alma também estava vendo tudo aquilo. E ele sempre vai trabalhar para tirar o seu foco. Pronto, pense nisso. Todas as vezes, durante o dia ou durante a sua vida, o diabo sempre vai tentar tirar nosso foco da presença de Deus. O que ele fez com Adão, com a mulher de Adão, com Eva. Foi lá, fez ela comer o fruto, depois fez ele comer, porque para se justiciar da presença, para tirar o foco da presença. Porque se Deus vinha aqui toda tarde comigo, eu tinha mantimento e suprimento. Eu tinha uma família feliz, sim, por Adão, assim dizendo. Sim. Mas uma vez que eu tirei os olhos das instruções de Deus, uma vez que eu agi pela minha própria consciência, como ele e a mulher agiu, veio morte. Isso. E o pior de tudo, a presença foi desconsiderada. Porque imagina aí, meu irmão, vamos ser sinceros. Deus vinha ter toda tarde com o senhor de tarde, o senhor jogar isso para o alto assim. Imagina a consciência desse homem. Você entende? É você saber que Deus... Não, eu estou dizendo a você que não é o presidente da República, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer... Não. Era Deus, o rei do universo. Eu vou entrar dentro disso que você está falando, Irã. E você nota, depois que quando ele pecou, ele sabia que Deus tinha um contra ele. Ele se escondeu, cara. Isso. Temeu, cara. Porque ele sabia que existia uma presença. Existia um momento que ele tinha uma presença com o Criador. O Criador, que tudo aquilo que ele contemplava, que ele desfrutava, tinha um encontro com ele marcado em todo tempo. E falhou. Aí, por falhar, ele temeu e se escondeu. Ficou com medo. Queria se esconder. Né? Pois é. E você nota que Deus... Mesmo em meio ao pecado, ainda foi lá naquela tarde. Sim, você acha que Deus já não sabia, não? Por que ele está se escondendo, né?
Deus já sabendo, sendo onisciente, mas perguntou a ele, esperando sinceridade. Dentro de uma falha, cara. Esperando sinceridade do nosso coração. Outra coisa que eu lhe digo, quando você chegar na presença de Deus, meu irmão, rasgue seu coração e seja sincero. Seja sincero. Deus já sabe de tudo. Já sabe de Ele tudo só isso. pergunta só para experimentarmos nós, Sim. entendeu? Mas lembre-se, Deus é onisciente. Rapaz, veja, eita, que coisa, cara, naquele momento. É massa, aí, né, falar sobre Deus, isso. isso eu aí, gosto Deus, muito. E aí Deus, no finalzinho da conversa ali, ele ainda promete Uma saída, um escape. Né? É. Não se preocupa não. Vamos falar com outras palavras. Vamos resolver isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai No dar final das certo. contas vai dar tudo Você fez besteira, mas eu vou consertar. O que Ele Deus não, tá ele não fazendo julgou, é isso. não. É isso mesmo. Deus nem julgou e ainda deu saída para o seu problema. E o que Deus quis dizer em outras palavras foi, você fez Sim. besteira, É. mas eu vou consertar. Aí algumas pessoas falam, vocês estão falando besteira. Não, a gente sabe, ele pecou e teve consequência. Até hoje nós vê isso. Infelizmente. Mas a graça dele chegou até nós hoje. Através de Jesus. Ele falhou, teve consequência, infelizmente. E as pessoas dizem que a maior dor de Jesus foi ser crucificado. Não foi não, viu? Os espinhos, os pregos nas mãos, foi fichinha para Jesus. Aí você diz, que é isso, irmão? Foi sim. Porque a Bíblia vai dizer, isso não sou eu, a Bíblia vai dizer que a maior dor e angústia que Jesus passou na cruz, ou até chegar a ela, foi no Getsemane, e no momento que ele estava crucificado, nos dois momentos, um em que ele pensou e que ele sabia que esse momento aqui ia acontecer, qual era? Que ele ia se desconectar da presença de Deus, porque o pecado ia vir sobre ele. Isso. As pessoas pensam que Jesus estava agonizando sangue no Getsemane ou passando pelo processo lá, que nem ele passou de sofrimento, por conta da dor que ele ia ter. Não, meu irmão, você já ia sofrer aquela dor para que ele ia se torturar mais. Uhum. Jesus estava ali padecendo e a sua alma estava sendo torturada como um ser humano, Sim. porque ele ia se desconectar daquela presença. Jesus foi ao inferno, meu irmão. Isso. E não como uma pessoa condenada, mas ele foi lá para libertar as pessoas que tinham ido do Antigo Testamento. Enfim, fica para outra história, fica para outro programa isso aqui, para a gente poder te explicar direitinho. Mas Jesus teve que se desconectar no Pai. Quando foi isso? Na cruz. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparasse? Para ele ali, A Bíblia vai dizer que é como se Jesus estivesse olhando para o céu e visse Deus de costa para ele. Rapaz, Irmão, você... para um filho, hein? E mais para um filho da qualidade dele, que era o unigênito, né? Uau. O unigênito do Para Pai. um filho. Naquele momento estava se tornando primogênito, porque iam vir outros, que somos nós. Pelo seu sacrifício, pela sua dor. Mas a maior dor de Jesus ali não foi tanto os escravos e nem os espinhos, mas a separação da presença. E aí a gente volta mais um pouquinho. Se você errou, falhou, deixa eu falar para você, a presença sempre vai estar disponível. Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Isso aí. Sabe, meu Enquanto irmão? a vida, Uhum. há A esperança. esperança. Considera a Deus que você terá Deus. Já chega a ele. Chega a ele chegará a você. Aonde há consideração, aonde há esse entendimento que Deus vê tudo, como o Irã falou, não adianta a gente querer esconder, tampar o sol com uma peneira, porque Deus já sabe nossas falhas, nossas limitações. Deus sabe o que a gente vai fazer amanhã, depois, cara. A gente fica querendo manipular Deus. É como o Irã falou, vamos ser verdadeiros. Vamos parar de ser mais religiosos. Sabe, meu irmão? E entender que há um Deus que está sempre disponível para nos ajudar dentro da nossa fraqueza, limitações. Certo? Isso não é uma desculpa para que a gente viva falhando, não. Porque se a gente viver falhando, a gente já está desconsiderando a presença. E aí tem consequência. Aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com juízo. Vamos ser bem verdadeiros. Não, aí sou eu que estou desconsiderando a presença como filho daquele rapaz. Estou andando para a praia agora, é pior. E ele ia tocar na presença. E aqui eu estou andando com ela e estou desconsiderando. Aí... Não é? Porque as pessoas podem pensar, não, então quer dizer que não, Deus nos ama, Deus quer cuidar da gente para que a gente não viva falhando, porque se a gente viver falhando, a gente vai ter uma consequência. Então, o bom é que a gente tem esse entendimento que Deus está conosco, independente da situação, e dizer não na hora de dizer não. Porque quantas coisas vêm para nos oferecer para nós desconsiderar a presença? Quantas coisas vêm até nós para a gente desonrar aquela presença? E a gente ser cristão de verdade e dizer não.
né? Eu quero, porque quantas propostas o diabo vai nos dar, para quê? Para que a gente venha cair em um laço. Mas quando a gente cria essa atmosfera em nossas mentes, nossos corações, de entender que há uma presença dentro de nós, independente se estamos só ou não, porque a gente pode estar lotado de gente perto de nós, arrodeado de pessoas, mas a presença do Senhor está bem longe. Mas quando você estiver só, meu irmão, e as propostas do diabo chegar em tua mente, para que você venha desonrar essa presença, saiba, Deus está vindo ali, a sua batalha espiritual. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo morando dentro de nós, para que nos ajude dentro dessas fraquezas, para que a gente eles venham sempre nos lembrar das suas palavras, da sua presença, porque Jesus mesmo disse, olha, eu vou, mas deixarei um Consolador, e Ele estará com você até no final do século. Então, quer dizer, a presença de Deus está através do Espírito Santo em nós. Sim. Nós somos agora como se fosse aquela arca. Sim. O portador da presença de Deus. Arcas ambulantes. Pois é. E aí, aonde a gente ir, aonde a gente for, Deus está lá. Agora, se haver uma desconsideração, então, infelizmente, vamos deixar de desfrutar do melhor de Deus e viver bem e em paz nessa terra. Sabe, meu irmão, quantas pessoas hoje em dia ela tem parado a sua vida por achar que pai, mãe, qualquer outro tipo de pessoas o tenham abandonado e o deixado? Quantas pessoas têm agora sua vida como está acabado porque eu me sinto só? O mundo todo pode me deixar, mas uma coisa eu tenho de certeza, estou falando de certeza, Deus não vai te deixar. Se você o honrar, se você o considerar essa presença, Ele não vai te deixar. E o próprio Davi diz isso, né? Em nenhum dos seus salmos. Ele Sim. diz, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, né? O Senhor falando, diz, jamais me esquecerei de você. Jamais te desampararei, jamais te deixarei. Rapaz, jamais deixa eu te dizer, viu? Somos nós que abandonamos Deus. Quem sou eu? O religioso vai não dizer assim. Quem sou eu para abandonar Deus? Sim. É você sim. Sim. Quando você desconsidera a presença, Sim. é você que está abrindo mão da presença de Deus. Quando consequência vem, não quer dizer que é Deus que está trazendo consequência. Foi você que, ou eu ou você, que pegamos e dizemos, não, Deus, me dá o controle da minha vida, Sim. que agora eu faço o que eu quero. Aí Deus diz, então, tá certo. E aí, quando isso acontece, meu irmão, pode estar certo que a gente vai fazer besteira. Porque não foi Deus que desconsiderou Adão, foi Adão que desconsiderou a presença. Todas as vezes somos nós que visamos. Né? Desde que você falou agora, é isso aí mesmo. Nunca é Deus. Deus sempre vai estar com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Proteger, guardar. Mas o homem, por se achar sábio, mais importante, mais entendido, achando que pode fazer tudo neste mundo por si mesmo, por suas forças, intelecto, e quebra a cara. Frustração. Muitos que o consideravam e estavam do lado porque tinha alguma coisa, começam a abandonar e deixar, e olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém. É o que acontece, meu amigo. Agora, uma coisa é certa. Se eu considerar essa presença, eu sei que muitos benefícios estarão ao meu favor. E ao ponto de eu transbordar e derramar sobre o outro essa presença. Porque se a presença está em mim, se eu carrego a presença em mim, meu irmão, eu vou ter muito a dar, cara. Uma palavra, meu irmão, uma palavra, nem que seja uma palavra, da presença de Deus na minha vida vai fluir. Vai tocar na vida de alguém. Vai tocar em alguém. Às vezes você não vai falar nada, meu irmão. Mas só a presença. Às vezes você vai chegar num lugar e as pessoas vão dizer, rapaz, o negócio estava pesado, mas esse menino chegou aí, parece que não é crente, é? O povo de logo assim, não é crente, é? É só pela misericórdia, faz que nem religioso, só pela misericórdia, né? Para não ficar parecendo uma de soberba. Mas por quê? Porque as pessoas andam assim, Montiel, carregadas, frustradas, né? Procurando direção na sua vida. E só quem pode dar direção é Deus, só quem nos guia é Deus, só quem nos dá a direção correta para andarmos é o Senhor. E é por isso que o salmista vai dizer, Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Eita, cara. Essa parte é... Salmos 39, se eu não me engano, é 139, Davi diz isso, tira tudo de mim, Senhor, só não tira a tua presença. Você está entendendo que é isso? É você dizer que o mundo todo pode te deixar, mas você prefere estar com a presença de Deus em você, intacto, buscando fazer a vontade dele, do que se entregar aos belos prazeres dessa vida. Outra coisa importante, antes da gente terminar, o que me chama a atenção na vida de Obed-Edom é que a Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava.
Sabe o que isso quer dizer? Tudo queria fazer. Até a mulher dele era estéril. Deixa eu dizer a você. Olha. A mulher do cara era estéril. Teve filhos. Tá entendendo? No ventre, O marido, depois os filhos dos seus filhos tiveram filhos, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Que áreas que na sua vida estão sem ter vida, vai começar a ter vida quando você considerar essa presença. Isso é profético, meu amigo. Áreas na minha e na sua vida, meu irmão, quando nós considerarmos mais o nosso cantinho. É por isso que Jesus disse lá em Mateus, olha, quando vocês quiserem falar com meu pai, entra no secreto, que o meu pai está lá, em secreto. Só que ele não diz uma coisa, ele não diz que Deus está ouvindo. Isso. Deus não está ouvindo você lá no secreto. Deus está te vendo lá no secreto. Porque para Deus, lembre-se, não importa somente o que nós fazemos, mas como nós estamos fazendo em nosso coração. Foi o que Jesus disse. Vai lá e ora em secreto. E o meu Pai te honrará diante dos homens. Você entende? Aquilo que você faz diante dos homens quando você honra a presença do meu Pai no secreto, vai ser feito na frente dos homens. Deus vai te honrar na frente dos homens, porque você está honrando Ele lá no secreto. Amém, cara. Coisa maravilhosa, né? Irã também tem outro texto bem importante também, que me vem à memória aqui. Lá em Êxodo 33, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça subir o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e a tenda que está no teu povo. Deixa eu ver se eu li esse versículo correto aqui, só um instantinho. 33:15, é isso mesmo. Eu ia aqui. Diz assim, ó, isso é Moisés. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso é Moisés. A gente vê aqui Moisés falando ao Senhor: Senhor, se tu não for ali, não nos deixa. Mas a gente quer temer, a gente quer teimar a Deus. Mesmo a gente tendo ainda aquela confirmação, não faça, não vá, não fale. A gente quer fazer com a nossa ansiedade, achando que nós somos sábios tanto. Mas veja a consciência desse homem. Olha, Senhor, se o Senhor não for, não deixa a gente ir, não. Não permita que a gente chegue naquele lugar. A presença de Deus que sempre tem que estar à nossa frente, cara. Porque senão a gente pode ir em um lugar, ainda que a gente pense, mas lá é tão bom, lá é tão animado, lá vai ser bom para mim e minha família. Mas se Deus não estiver lá também, meu amigo, não vá. Porque muita coisa pode ser contagiada na tua mente, lá da tua família, no teu lar, em geral. Certo. Não é, meu irmão? E é isso aí, meu irmão. Sabe o que eu vou te dar de conselho? Desfruta dessa presença. Sabe o que você faz? Começa a orar ao Senhor e deixa Deus te conduzir. Isso. Esses dias eu tenho tido testemunhos meus pessoais nessa área, de me acordar, não saber para onde eu vou e deixar Deus me guiar e dá tudo certo. Dá tudo certo, no final Fica mais leve, coisas acontecem. E aquilo que deu errado parece que se tornou uma bênção. Esses dias o pneu amanheceu furado, que nem eu disse. No outro dia eu cheguei, não deu pra, quando eu vim pegar minha mercadoria já foi tarde, não tinha mais como eu viajar. Aí o Senhor disse: vai para tal canto. Eu vendi mais do que eu tivesse saído para fora da cidade. Do lado de casa. Isso. Você está entendendo? Aí, às vezes, até a irmã lá na hora, lá no local onde eu estava comprando a mercadoria, foi: ó, irmão, que eu disse, rapaz, a mulher já acordou atrasada, o carro deu não sei o quê, e eu tô aqui uma hora dessa para ter a cidade, eu não sei que a irmã virou assim de Simão, volta para a sua cabeça, Deus tinha algo para o senhor aqui hoje em Caruaru. Eu disse: Pia, quando eu cheguei em casa, o senhor disse a mim mesmo, eu disse: não viagem não, é Livramento. E eu, opa, fiquei em casa, por perto de casa, fiz meu dia. Se acontecer alguma coisa ou não, meu irmão, não sei. O que eu estou querendo dizer a você é que quando nós escutamos a instrução de Deus, tem graça, livramento, socorro. Tem o que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar comigo lá, me guiando, me levando, sendo instrução. Desfrute da presença no que você deve estar com Deus, mas essa presença vai te conduzir todos os dias, meu irmão. E ela vai te levar para o caminho bom, agradável e perfeito na sua vida. E não tem nada perdido, né? Nada. Não tem nada perdido. Nada. Porque quando a gente pensa a situação ali, por exemplo, no seu caso também, rapaz, perdi meu dia. Sim, é a primeira coisa que a gente pensa.
Agora já era, não vou ter meus lucros, não vou ter isso. A gente já começa a botar na balança os nossos prejuízos. Já o prejuízo. A gente já começa calculando já o prejuízo. Hoje eu tenho prejuízo isso aqui, daquilo, e não ganhei nada. Sabe, meu irmão? Mas deixa que a presença de Deus está ali, agindo ao nosso favor. Ao ponto da gente nem pegar muito no pesado, ficar mais leve e ganhar muito mais do que a gente pensava. Então, você nota o trabalhar de Deus como é tão simples. Nós que papagaiamos. Eu não sei se as pessoas estão nos escutando através do YouTube, porque a gente sabe o potencial que tem essa rede social, né? Quantas pessoas vão ficar sem entender isso. O quanto a gente fica inventando moda, querendo fazer do nosso jeito, achando que nós iremos ter um lucro maior. Deixa que Deus está criando algo tão simples. E a gente fica pensando, agora já era. E deixa que não, deixa que Deus nos surpreenda a cada dia. Ele nos prepara uma mesa diante na presença dos nossos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E ele diz, bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. A presença. Guarda esse salmo, lê ele, mas não fica só catando os benefícios dele, não. Cata a presença dele. Considera a presença dele no salmo, que aí você vai desfrutar do Senhor e o teu pastor. Rapaz, que coisa maravilhosa. Quando você entendeu do dois em diante, aí você desfruta do primeiro. Vamos embora, que nós já estourou a hora. É isso aí. Quanto minuto tem? Acabou, Davi? 1 minuto? É nóis, só pra gente finalizar. Pessoal, a gente também estamos no YouTube. Acompanha nós lá, dá uma força também lá no nosso canal. No Instagram a gente estamos lá também. Estamos divulgando essa palavra dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance. A gente quer levar a presença de Deus através da sua palavra até você. Então, segue nós lá. Ali nós estamos na rádio aqui na terça e na sexta. Também estamos aqui no YouTube e pelo Instagram. E logo mais nós estaremos em outras áreas aí que nós estaremos divulgando. Amém? Então é isso aí, pessoal. Bom demais estar com você por essa noite. E aí, Irã? Valeu a pena hoje? Irmão, fica na paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Considera essa presença, guarda essa presença, teme essa presença, porque ela vai te levar para os melhores dias da tua vida. Aleluia. Amém? Fica na paz e um bom final de semana. Fica Tchau. com Deus. Glória a Deus.